Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje, cara, a questão 31 da SEDUC Rio de Janeiro, que fala sobre uma dupla de filósofos, de cientistas que colaboraram com o desenvolvimento da humanização da religião na transição do século XVI para o século XVII. Sem grandes enrolações, vou ler a questão e vamos fazer a análise das opções. Para quem caiu aqui de paraquedas, a questão está aqui na minha frente, né? Obviamente com uma colinha com um resuminho, e eu vou destrinchar a questão para a gente poder encontrar a opção correta e saber também o porquê das opções erradas. Simbora. Questão 31. Embora não se possa afirmar que a laicização e a humanização da religião ocorridas no século XV e XVI tenham se constituído em uma descristianização, sem dúvida, elas lançaram bases que tomaram possíveis já no século XVII a afirmação da ciência experimental e das explicações racionais do universo. Ou seja, a questão está dizendo que embora não se possa afirmar que essa humanização da religião tenha se construído em uma descristianização, ou seja, uma propagação para que o povo não acreditasse em Cristo, né? Sem dúvida, acabou sendo a base que tornou possível no século XVII ciência experimental e explicações racionais do universo, né? A laicização, tirar do controle da igreja essas questões. Esta dupla e complementar faceta do pensamento filosófico ligado à chamada Revolução Científica do século XVII, que congrega observação empírica com dedução racional, pode ser simbolizada pelas obras filosóficas de dois pensadores do século XVII. São eles. A questão está querendo saber, basicamente, uma dupla de filósofos, de cientistas que foram diretamente ligados à Revolução Científica do século XVII. E dentre as opções estão as seguintes. Opção A, Platão e Aristóteles. Opção B, Francis Bacon e René Descartes. Opção C, William Shakespeare e Erasmo de Roterdã. Opção D, Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel. Opção E, Karl Marx e Friedrich Engels. Pausa tosse. E eu vou analisar agora cada uma das opções para a gente encontrar a resposta certa. Se você tiver a fim de fazer a questão, dá um pause no vídeo, tenta fazer e depois a gente comenta. 1, 2, 3. A pausa acabou. Vamos lá, vamos pro pau, galera. Caramba, a alergia tá atacando. Se eu soltar uns espirros aqui, não repare. Opção A, Platão e Aristóteles. Então, cara, o Platão, ele foi discípulo do Sócrates, lá na era antiga, né? E fundador da Academia de Atenas. A filosofia do Platão era baseada na busca do conhecimento através da investigação da realidade, né? Ele acreditava que o mundo material era uma parada transitória e que a verdade, né, a verdadeira realidade, ela estava no mundo das ideias ou das formas perfeitas. Segundo o Platão, o conhecimento verdadeiro ele é alcançado através da razão e da contemplação dessas formas ideais do mundo das ideias. Ele também desenvolveu uma teoria das ideias que afirma que as coisas do mundo sensível
do mundo material, são apenas cópias imperfeitas das mesmas coisas do mundo das ideias, né? Platão foi um cara lá da antiga, que a linha cronológica, a linha temporal não bate, e a principal filosofia dele está ligada ao mundo das ideias e ao mundo material, não bate muito com a revolução científica. Quanto ao Aristóteles, ele foi aluno do Platão e posteriormente ele fundou a própria escola dele, o Liceu. Diferentemente do Platão, que era o mestre dele, o Aristóteles ele acreditava que o mundo sensível, ou seja, o mundo palpável, o mundo material, ele é real e digno de estudo. Ele defendia que a realidade ela podia ser compreendida através de observação e do estudo dos fenômenos naturais. O Aristóteles ele desenvolveu uma ampla gama de áreas de estudo. E nisso, cara, incluía lógica, metafísica, ética, política, biologia, física e também a estética. Ele valorizava a observação e o raciocínio lógico como meios de adquirir conhecimento. Então, cara, o Aristóteles, a forma dele trabalhar, ele tem mais a ver com a questão da observação dos fenômenos naturais, até certo ponto de experimentação. Só que, o Platão é um cara muito antigo, ele foi discípulo do Platão. A linha cronológica não bate. Consequentemente, essa opção não está correta. Vamos pular para a opção B. Eu até uma coceira aqui no peito. Hoje eu estou todo errado. Francis Bacon e René Descartes. O Francis Bacon ele foi um filósofo inglês considerado um dos pioneiros do método científico. Ele defendia a importância da observação a fins de estudo, né? Observação empírica e da experimentação na obtenção de conhecimento científico. O Bacon ele enfatizava a necessidade de coletar e analisar dados concretos antes de formular a teoria. Esse cara aí, o Francis Bacon, ele é de 1561 e foi de base da Virgínia em 1626. Ou seja, na linha temporal, ele está dentro do que a questão pede e os métodos dele realmente batem bastante, né? O cara defendia observação e experimentação para obter conhecimento científico. Beleza. O cara ele enfatizava a necessidade de você coletar e analisar dados concretos antes de formular a teoria. Tudo isso bate com as questões da revolução científica do século XVII. O outro camarada é o René Descartes, né? De 1596, e ele deitou em 1650. Ele foi um filósofo, matemático e cientista francês. Foi conhecido pelo seu famoso lema, penso, logo existo. Muita gente fala isso e da boca para fora e não sabe quem foi o cara que fundou, que falou, né, essa frase, esse lema, né, foi o René Descartes. Né? E pelo desenvolvimento do racionalismo. O Descartes ele defendia que o conhecimento ele devia ser construído por meio de razão e da dedução lógica. Ele também buscou uma abordagem mais sistemática e rigorosa que a própria investigação científica. Cara, tanto pela linha temporal quanto pelos modus operandi desses camaradas aqui, bate bastante com o que a questão pede. Eu vou deixar separada, não vou dar essa opção como uma opção errada. E vamos ver se algumas das outras também tem alguma coisa que chame a atenção para a gente poder fazer um comparativo. Opção C, William Shakespeare e Erasmo de Roterdã. O Shakespeare ele foi talvez um
mais renomado dos dramaturgos e poetas ingleses. Ele é considerado somente o maior escritor da língua inglesa e uma das figuras mais influentes na literatura do planeta, cara. É absurdo. As obras dele, dá uns exemplos aqui: Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e o Otelo. Cara, elas exploram temas como amor, traição, ambição, vingança. Cara, simplesmente era um monstro que inspirou muita gente. A linguagem poética, né, e a profundidade dos personagens do Shakespeare são características marcantes dele. Os personagens realmente profundos. Ele também contribuiu para o desenvolvimento do soneto inglês, escrevendo uma coleção de 154 sonetos. Só por critério de informação, Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616, apesar dele estar incluso na linha temporal que a questão pede. Então, as obras dele, né, a trajetória dele foi totalmente voltada para a dramaturgia e para a literatura, não batendo muito com as exigências da questão. O Erasmo de Roterdã, ele foi também um filósofo, né, humanista e teólogo holandês. Ele foi conhecido pela sua defesa da educação humanista, sua crítica à Igreja Católica e o papel dele na promoção do pensamento reformista foi considerável, foi maneiro. A obra mais famosa do Erasmo, não é o Carlos, criado em infame, foi o Elogio da Loucura. É uma sátira que critica os costumes e as instituições da época, incluindo corrupção da igreja, né, que era gritante. O Erasmo de Roterdã, ele enfatizava a importância da tolerância, do livre-arbítrio e do estudo dos clássicos, das obras mais clássicas, como uma forma de alcançar a verdadeira sabedoria. Ele também teve uma influência forte, né, significativa, sobre o movimento na Reforma Protestante, embora ele mesmo tenha permanecido dentro da Igreja Católica. Apesar dos pesares, né, o Erasmo de Roterdã, de 1466, e deitou em 1536, também está mais ou menos ali incluso na... Ai, minha coluna, ser velho é a merda. Na faixa temporal que a questão pede, mas os trabalhos dele também não batem muito com as exigências da questão sobre a revolução científica. Tanta revolta na cabeça que a gente acaba soltando revolta para tudo. Opção D é Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel. O Galileu até poderia dispensar comentários, mas é bom falar um pouquinho sobre cada um. Galileu, de 1564 e morreu em 1642, ele foi astrônomo, físico, matemático italiano, ultra absurdo. Ele é conhecido até hoje como o pai da ciência moderna, pouca coisa. Aprimorou o telescópio, fez importantes descobertas astronômicas até fundamentais, incluindo as fases de Vênus, as luas de Júpiter e manchas solares. O cara, em 1500 molequinho, 1600 molequinho, já fazendo essas descobertas. Absurdo. As observações do Galileu forneceram, galera, muitas evidências sólidas para a teoria heliocêntrica, que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Antes isso aí era um absurdo, e o cara, ele afirmou que era essa parada aí. Enfim, e é essa parada aí. Essas ideias, elas acabaram entrando em conflito com os ensinamentos da Igreja Católica, e o Galileu, ele simplesmente foi perseguido pela Inquisição e condenado por heresia, que era pouquíssima coisa na época, só um dos piores crimes existentes lá em 1500 molequinho. Ele foi colocado na prisão domiciliar, onde continuou a trabalhar e escrever
sobre a ciência. Mesmo o cara sendo condenado por heresia, tendo ficado confinado dentro de casa o resto da vida, ele continuou a trabalhar e trabalhar e trabalhar. Uma mente incrivelmente brilhante daquele tempo. Olha, até bate. Até bate. Vamos segurar. Vamos falar agora do parceiro dele, do parceiro de dupla. Parceiro de dupla foi terrível. Da dupla dele na opção B, o Maquiavel, 1469, deitou em 1527. Maquiavel também foi um filósofo político e um diplomata. Ele é muito famoso pela obra O Príncipe, foi publicado em 1513, no qual ele discute a natureza do poder e a maneira como os governantes devem exercer esse poder. Maquiavel ele era um observador bastante perspicaz dos acontecimentos políticos da época. Ele era um cara muito sagaz com relação à política. E ele analisou muitas estratégias e táticas utilizadas por demais líderes de bastante eficácia. O cara era realmente perspicaz, o cara era brabo com essas questões estratégicas e políticas. A obra dele foi bastante controversa na época, pois acabou rompendo algumas tradições, né, de pensamento político que eram baseadas em princípios éticos e morais. E, pô, a gente está falando de Maquiavel, cara. Ética e moral não é com ele, não. Ele é frequentemente associado à expressão os fins justificam os meios. Bom, apesar do Galileu tá nos conformes que a questão pede, definitivamente o Maquiavel não está. Então, galera, vamos lá descartar também a opção D. Opção E, Karl Marx e o Friedrich Engels. Esses eram duo mesmo. Isso aí era dupla. Que dupla? Marx e o Engels, eles foram dois filósofos e teóricos políticos. Tiveram uma influência gigantesca no desenvolvimento do pensamento socialista e comunista. Fundamental, real. O Marx, ele nasceu em 1818 em Trier e o Engels nasceu em 1820 em Barmen, ambos do Reino da Prússia, que é a atual Alemanha. Para quem não sabe, a Prússia se tornou a Alemanha. Eles se conheceram em 1842 e iniciaram uma amizade e uma colaboração intelectual, cara, que durou toda a vida. Eu falei que esses caras eram duo, e sim, cara, a vida inteira eles trabalharam nas causas, né, do desenvolvimento do pensamento socialista e comunista. A obra mais conhecida deles foi o Manifesto Comunista, né, que é basicamente a bíblia do socialismo e do comunismo. Foi publicado em 1848. E eles apresentaram uma visão crítica do capitalismo. E eles argumentaram pra caramba que a luta de classe era o motor da mudança social. A base do pensamento marxista, Marx, do Engels, é luta de classe. Luta de classe é o motor da mudança social. Eles descreveram a exploração dos trabalhadores pelo capitalismo e defenderam a necessidade de uma revolução proletária para estabelecer uma sociedade sem classes, até então utópica. E apesar de eu gostar muito desses dois, tem um filme deles bastante interessante, agora eu esqueci o nome porque eu sou incompetente, mas é bem legal. Não vou nem dizer para procurar porque eu esqueci o nome. Mentira, procura sim que é maneiro. Apesar da minha incompetência eu ter esquecido o nome do filme. Mas, voltando ao foco aqui da questão, realmente a opção por eliminação e por análise de cada um desses filósofos e cientistas que bate corretamente é a opção B, Francis Bacon e o René Descartes. Opção B, opção correta da questão 31 da SEDUC Rio de Janeiro do ano de 2015. Galera, se vocês estão curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. Daqui a pouco tem mais questão, vou matar essa prova toda sem conversa e depois partir para outra e para outra. E é isso aí. E eu não esqueci do resumo, né, das revoluções, estou trabalhando nisso também. Só estou mantendo um focozinho aqui nas questões por questão de logística mesmo e tempo.
Beleza? Valeu, falou, fui. Até a próxima.